Esse é um suspense rápido e instigante que vai te manter curioso até o final. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat e hoje tô aqui pra fazer uma resenha legal de um livro que eu li recentemente. Achei um suspense muito bom, bem feitinho, bem escrito e eu acho que pode agradar vários de vocês. Então vocês sabem, se eu gostei, dica boa pelo caminho, bora lá. Eu tô falando de O Assassinato no Verão de 1999 da Geneva Rose. Esse é um suspense psicológico que saiu aqui pela Intrínseca com tradução do Jaime Biagio. No cerne desse livro nós teremos 3 irmãos que eles vão se reencontrar depois de anos sem se falar por causa da morte da mãe. Essa mãe morre de forma repentina por causa de uma doença e eles precisam se reunir na casa onde eles viveram na infância para cuidar do testamento, do espólio, de tudo que envolve ali uma morte. Logo de cara você já vai perceber que esses irmãos, por não se falarem há 7 anos, eles têm diversas questões não bem resolvidas entre eles. Inclusive, esse é um dos principais pontos da narrativa. Sabe pessoas que têm muitos ressentimentos umas com as outras? Esses irmãos têm em relação uns aos outros. Então, você tem a Beth, que é a filha que ficou para trás, que é a filha que ficou para cuidar da mãe, ela é a mais velha, e ela é a que sente um ressentimento maior pelos irmãos por ter sido deixada para trás, ou seja, aquela que não conseguiu ir fazer uma vida fora porque teve que ficar com a mãe. Você tem a Nicole, que é a caçula e que luta há anos contra o uso de drogas, então ela é uma mulher que ali viveu uma vida muito instável, ela nunca conseguiu deixar as drogas completamente e no momento do início do livro, ela tá passando por mais uma reabilitação. E os 2 irmãos, é claro, não acreditam que ela vá conseguir, porque eles já acompanharam ela em outros momentos, então eles não acreditam mais na possível cura dela do vício, sabe? E por último, você tem o Michael, que é, digamos, o garoto de ouro. É o cara que conseguiu sair da cidade, sair da família, construiu carreira, conseguiu dinheiro, e é aquele tipo de pessoa que não gosta de olhar pra trás. Que a partir do momento em que ele saiu da cidade e largou tudo, ele não quer mais ficar voltando porque lembra muito tudo que ele nunca teve, né? Ou tudo que ele deixou pra trás e não quer mais. Então vocês imaginem ali um caldeirão de ressentimento, de luto, de coisas não ditas que vai, né, acontecendo ali no meio. E claro, tudo ali pincelado pela morte da mãe, que também é uma questão que eles precisam resolver. Mas a coisa vai ficar pior, viu? Vai ficar pior porque eles vão assistir algumas fitas VHS no momento que eles estão fazendo a limpeza. E numa dessas fitas, é uma fita amadora que foi gravada ali pela mãe, porque um dos hobbies dela era gravar coisas. E nessa fita que eles vão assistir, eles vão descobrir uma pessoa morta, uma pessoa que foi dada como desaparecida 20 anos antes. E os pais estão na fita. Ou seja, os pais sabiam que aquela pessoa estava morta, eles só nunca contaram pra ninguém. Imaginem só o que acontece, né, gente? Eles ficam muito abalados com aquilo e, claro, eles já se perguntam, o que a gente faz? A gente leva essa fita pra polícia e destrói a memória dos nossos pais, mesmo não sabendo se foram eles que mataram essa pessoa ou não? Ou a gente mantém isso em segredo? Afinal, essa pessoa já foi dada como morta, ela quase não tem mais família, né? Restam poucas pessoas, né, que eram conectadas com essa que desapareceu. Então, assim, pra quem mexer no vespeiro? É uma sinuca de bico ali. Claro que envolve ali alguns dilemas meio morais, né? Quando eles conversam sobre o assunto e a gente vai acompanhando. Então, eles resolvem que, a princípio, eles não vão entregar pra polícia, mas eles vão tentar descobrir por conta o que aconteceu. Que é a nossa parte favorita, né? Como leitores, a gente adora quando os personagens começam a cavalcar ali em busca de verdade, porque é nesse momento que os ratos saem dos buracos. A gente vai ter aqui algumas cenas intercaladas entre o presente e o passado, que é o verão de 99, que é quando esse desaparecimento aconteceu. Então, a gente vai tendo uma leitura simultânea. Eu achei esse livro, gente, super fluido e tranquilo de ler. É um mistério gostoso. Tem uma intensidade emocional também aqui que eu achei bem interessante de acompanhar, principalmente, não sei se quem tá me assistindo tem irmãos, se tem um bom relacionamento com os irmãos, mas tem muitas coisas aqui que são interessantes de você observar quando você tá lendo, e é realmente um relacionamento conturbado. Outra questão que o livro aborda é essa imagética dos pais, né? Muitas vezes as crianças, os adolescentes, eles têm uma imagem dos pais perfeitos, imaculados, os heróis, e aí de repente você descobre algo que mancha essa reputação. Como é que você lida com isso? Como é que você segue em frente pensando nisso? Esse é um dos dramas do personagem. O que eu gostei muito nesse livro é que, apesar dele ser curtinho, ser um livro pequeno de certa forma, ele é um livro que ele traz um suspense muito bem entrelaçado com esse drama. Eu curto muito quando o suspense ele traz esse plus, ele traz esse a mais, que é costurar um drama bem feitinho ali no meio, exatamente para que a gente entenda que aqueles personagens eles são mais humanos. Eles não servem só ao propósito do mistério, eles também servem ao propósito de
fazer a gente refletir sobre aquelas pessoas e sobre o que elas estão passando e criar ou não uma empatia pela história delas. Eu gostei também como ela mostra como às vezes em uma família amor e ódio podem conviver. Às vezes você tem um amor profundo por uma pessoa, mas algo nela também te causa um ódio profundo. Como é o caso, por exemplo, da Beth em relação a Nicole, que a Nicole é uma usuária de drogas, então ela vem lutando contra isso há muito tempo, mas a Beth, que é a irmã mais velha, também sofreu muito com a irmã passando por isso. Então, às vezes, ela ama muito a Nicole, mas ao mesmo tempo ela odeia o fato da Nicole ser uma viciada e isso às vezes estragar a vida dela. Então, são muitos sentimentos ali aflorando no meio dos três, sabe? Tem uma questão só, é que como o círculo de personagens aqui, ele é pequenininho, eu acho que não é difícil de você acertar a tua suspeita do que aconteceu 20 anos antes e quem que é a pessoa culpada. Eu acho que é até tranquilo você dar um bom palpite aí lá pela metade da história, você vai acertar. Mas eu acho que acertar a pessoa não é nem tão importante assim, apesar de ser uma coisa legal, né, de você descobrir a verdade. Eu acho que o legal desse livro mesmo é ir te levando esse suspense, atrelado ao drama, atrelado a esse estudo de relacionamentos familiares. Eu achei muito legal isso. A mensagem final do livro eu achei super interessante. É claro que eu não vou poder contar, né, qual que é a mensagem final, o que acontece, mas eu acho que ela finaliza o livro muito bem. E a principal questão que fica pra mim é que às vezes, na ânsia de você tentar controlar tudo, você vai perder o controle de tudo. Esse livro, ele mostra bem que a partir do momento em que você toma uma decisão, qualquer que seja ela, você não vai conseguir controlar todas as variáveis que vão surgir. Alguma coisa você vai perder, que é o que acontece aqui. Alguém tentou controlar uma narrativa visando um objetivo, mas no fim das contas, essa busca por controlar essa narrativa acabou desmontando todo o quebra-cabeça. Fez muito sentido? Acho que não, mas se você ler, você vai entender exatamente do que eu tô falando. Então, gente, aproveitem, esse é um livro curtinho, tá? Eu acho que você consegue ler no final de semana ali, pega numa sexta-feira à noite, tenho certeza que no domingo já vai ter matado essa história. Eu acho também que ele daria um bom filme, tem todos os elementos aqui para uma boa adaptação, sem falar que ele tem essa questão de cenas de 1999, eu gosto muito de suspensos que se passam em mais de um tempo. Eu acho que é sempre legal você ter narrativas de tempo intercaladas, porque elas fazem você sentir que o livro ele é muito maior, ele é muito mais complexo. E agora eu quero saber de vocês, se vocês leram esse livro, o que vocês acharam? Esse foi um livro, gente, que eu fui ler ele bem sem expectativa, fui ler sem esperar grandes coisas e eu fui me surpreendendo ali ao longo da narrativa em como a história era gostosa de ler. Aí eu terminei e pensei, vou gravar uma resenha lá pro canal, porque eu sei que tem muita gente com gosto similar ao meu e que pode aproveitar essa leitura. O link dele vai estar aqui embaixo, tá? Não esquece de comentar aqui se você leu o livro, se gostou dele ou não. Suspense rápido, ágil, tranquilo de ler, não tem muita violência gráfica, tá? Se você estiver buscando um suspense assim. E acho que pode ser uma boa pedida pra quem gosta de histórias sobre segredos do passado. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.